Fala, meu povo, beleza? Então, nós estamos aí com nossa lista, né, do segundo ano, revisão para P2, lembrando que dentro dessas questões, tem questões que vão cair na prova idênticas. Eu só não me lembro se é uma ou se é duas questões, galera. Tranquilo? Então vamos resolver aqui cada questão, eu vou bem passo a passo. A galera até reclama que eu explico demais, mas, gente, tem aquela galera que pega rápido e tem aquela galera que demora mais um pouco, certo? A minha voz tá um pouco diferente porque eu tô com minha garganta tá doendo, quase não ia gravando o vídeo, dificuldade de falar mesmo, tava sem voz. Então vamos lá, na questão 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ler a questão aqui e depois as de cálculo nós vamos fazer separadamente, passo a passo. Na questão 1 aí, ele diz o que? Diversos defeitos comuns da visão resultam de relações incorretas entre a distância dentro do olho. Então ele falou aí basicamente de miopia e hipermetropia. Um olho normal forma sobre a retina uma imagem de um objeto que se encontra no infinito quando o olho está relaxado. O ponto próximo de uma pessoa hipermetrópe fica a 80 centímetros à frente do seu olho. Considerando que se queira ver com nitidez um objeto situado a uma distância de 40 centímetros do olho, a potência da lente necessária deve ser igual em D, igual a... Aí, galera, tem as opções. Então, o que nós vamos fazer aí? Vamos partir para os cálculos, beleza? Então, vamos lá. Beleza, gente. Separando as informações aí, o que eu fiz? Peguei a questão 1 e dividi na situação com óculos 40 centímetros, a distância do objeto até o olho de 40 centímetros e sem um óculos a distância até 80 centímetros. Neste caso aí, tanto pelinha com óculos, sem óculos, tem que ser o mesmo, né? Que é mais ou menos o tamanho do globo, que a imagem é formada lá na retina, né? Vamos considerar que seja um globo do mesmo tamanho. O que eu quero saber dessa confusão toda aí? Eu quero saber quanto vale a potência em D. Potência nada mais é que divergência. Gente, precisamos do foco. Não temos o foco. O que eu vou fazer para essa situação? Para cada situação, eu vou calcular um foco, certo? E depois eu vou fazer a subtração desses focos. Por quê? Com a subtração dos focos, eu calculo justamente quanto falta para completar ali a minha vergência. Então, eu vou fazer assim, ó. Um foco total, vou falar que um foco total seria o foco com óculos menos o foco sem óculos. Então, quando eu faço essa subtração, eu vou calcular quantos graus eu preciso ter para que meu olho enxergue a 40 centímetros, beleza? Só que eu não tenho foco em nenhuma das duas situações. Cuidado, gente, não caia na besteira de chamar o 40 e o 80 de foco. Você vai calcular, você vai usar equação de Gauss. Já vou fazer assim, ó, 1 sobre F, que é o que eu quero encontrar, né? F total seria o quê? 1 sobre... Galera, o que diz a equação de Gauss? Vocês ainda lembram aí? Só colocar aqui no cantinho aqui, ó. Para essa situação aqui, vou puxar aqui a folha aqui. Gauss fala que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'.
Então, vou fazer essa daí, só que eu já vou fazer de uma vez só. Como é que seria de uma vez só? Tá aqui, ó. Já vou jogar o pelinho aqui. Eu vou ter uma situação menos a outra situação. Essa primeira situação seria 0,4 menos 0,4 mais 1 sobre pelinha, certo? Menos, olha para cá, galera. 1 sobre 0,8 mais 1 sobre pelinha. Professor, não entendi. O que foi feito aí? Tá aqui, ó. Isso aqui, F com óculos, e isso aqui, F sem óculos. Beleza? Por que eu subtraí? Foi o que eu tinha explicado. Subtraindo, eu vou achar qual seria o grau do meu óculos, quanto eu preciso para pôr na minha lente. Continuando essa continha aí, 1 sobre F, que eu quero encontrar, vai ser igual, galera, 1 sobre 0,4 mais 1, pelinha, ó, só tô repetindo. Agora eu começo o jogo de sinal, ó, menos com mais, menos 1,08 menos 1 sobre pelinha. Gente, agora aqui que vem o pulo do gato, ó. Cortei, um positivo e um negativo. Que para essa situação eu vou falar aqui 1 sobre ft vai ser igual ao quê? A 1 sobre 0,4 menos 1,0,8. Gente, dificuldade em resolver isso daí? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que tirar o mínimo desse treco aí. O mínimo disso daí é 0,8. E aí você vai fazer a continha, ó, 0,8 dividido por 0,4, 2. Menos 0,8, 1. Então, neste caso aqui, vai ficar 1 sobre ft é igual a 1 sobre 0,8. Gente, só invertendo aqui, ó, esse aqui sobe e esse sobe. Então, ficaria aqui, ó, invertendo 1 sobre 1 é igual a 0, sobre 1. Então, eu já achei aqui qual seria o foco. Agora, ó, voltando aqui em cima, aqui, ó, só para ficar organizado. Para esse caso aqui, o meu D seria 1 sobre o F. Eu acabei de achar o F aqui. Então, ficaria D é igual a 1 sobre 0,8. Isso aqui vai ser igual, para essa situação aqui, vai ser de 1,25 de 1,25 de, ou se você preferir, 1,5 graus. Beleza, galera? Então tá aí a resolução, ó. Passo a passo, depois é só voltar ao vídeo, qualquer coisinha, manda uma mensagem pra gente lá no... Pode mandar no meu WhatsApp aí, a galera do JK tem meu telefone, certo? E manda no Instagram e manda lá no que mais? Manda aqui no... E deixa sua mensagem aqui também, se tiver alguma dúvida. Tranquilo? Então vamos lá, próxima questão. Partiu questão 2. Questão 2. Então, MP, Paraíba, né? Diz o quê?
Uma pessoa vê nitidamente objetos localizados entre 25 a 50 centímetros do olho. Sabendo que a amplitude da acomodação visual, gente, desculpa aí, e a variação da divergência do cristalino de um olho funciona como lente ao deslocar um objeto do ponto próximo até o seu ponto remoto. O poder de acomodação visual do olho dessa pessoa é de... Galera, então ele falou aí, ó, deu uma dica lá, a variação da vergência. Então já sei que eu vou fazer a variação entre a vergência a 25 graus, a 25 centímetros do olho e a 50 centímetros, certo? Então vamos lá para o cálculo. Questão 2. Então ele deu aí, gente, um intervalo de 25 centímetros a 50 centímetros a distância focal do olho. O que ele quer saber? Ele quer saber a acomodação visual, que é a variação entre as vergências. Então, você vai calcular a vergência para 25 e a vergência para 50. Subtrair uma da outra, está lá no exercício, a variação, está escrito variação. Então, vou chamar de vergência 1, seria 1 sobre... Galera, sempre em metros. Então, vou dividir por 100 dá 0,25. Isso aqui vai dar 4 de. A outra situação, mesmo processo. Vergência vai ser 1 sobre 0,5, que é igual a 2 de. Como é a variação, delta D, o que eu vou fazer? 4 menos 2, 2 de. Beleza? Fácil desse jeito. Tomara que caia uma dessa na prova de vocês. Partiu questão 3. Questão 3 é da IFGO, né? Instituto Federal do Goiás. Um olho em condições normais de funcionamento consegue conjugar um objeto real, uma imagem nítida, real, invertida e menor que o objeto sobre a retina. A figura 1 mostra a imagem de uma pessoa e a respectiva lente que serão utilizadas para a confecção do óculos para corrigir suas ametropias. Na figura 2, a imagem 1 é obtida com a utilização correta das lentes. A imagem 2 e 3 representam reproduções das visões dos olhos, desculpa gente, dos olhos sem a utilização das lentes. Então, aqui ó, tá aí a imagem, né? Vamos ver se a gente dá. Então, só fazendo aqui ó. Essa imagem aqui é do olho. É do olho esquerdo, é do olho direito. E essa imagem aqui é do olho esquerdo, beleza? Vamos lá. Então, partindo dessas informações aqui, vamos ver o que ele pede. Entre as afirmações abaixo, marque a que representam a relação correta. Vamos lá. O olho esquerdo sofre de hipermetropia. Então, olho esquerdo, hipermetropia. Então, dificuldade de enxergar de perto. Beleza. E o olho direito sofre de miopia. Tranquilo. E as representações dessas figuras... Aí já tem um problema, que ele diz que a representação para hipermetropia é a 2. Se você olhar lá, ó, hipermetropia é a 3. Então, item A tá errado. B.
O olho esquerdo sofre de miopia. Errado. Aqui, ó. É o olho direito que sofre de miopia. Eu vejo pela imagem aqui, gente. O que é miopia? Dificuldade de enxergar de longe. Certo? Então é assim que eu vou determinar aí. Letra C. A imagem 3 é a reprodução da visão de uma pessoa sem correção. Hipermetrópia. Então vamos lá. 3. Mais 3. Hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. Ó, o item C tá bonito aqui. Vamos ver, continuar a leitura. E a lente deve ser utilizada para a sua devida correção é a disposta no olho direito. Errado, gente. Então, item errado. Item D. A lente utilizada para a correção do olho esquerdo, que é hipermetropia, imagem formada depois do globo, depois da retina. É uma lente divergente. Gente, a imagem está formada depois da retina. Eu quero trazer para frente, então eu tenho que usar uma lente convergente. Então só restou o item E. O que diz aí no item E? O olho direito da pessoa sofre de miopia. Beleza. E a imagem vista por ela sem a lente é a imagem 2. Vamos até confirmar aqui, ó. Pronto, ó, imagem 2, dificuldade de enxergar de longe. Miopia, olho direito. Fechou. Então, o item correto aqui para essa situação seria o item. Opa, vamos subir um pouquinho aqui. Pronto. Aproveitar aqui, ó, item E. Ficou até esquisito, mas é isso aí, galera. Tranquilos? Beleza? Então, partiu questão 4. Questão 4. Neste caso, ele fala aí sobre o fenômeno de difração. A difração, então vamos ver os itens. A difração é um fenômeno ondulatório que só ocorre apenas nas ondas sonoras. Gente, fenômeno ondulatório, seja ele na onda eletromagnética quanto na onda mecânica. Então, o item I está errado. Difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda e tanto mais acentuada quanto menor for a largura. Beleza, gente. Quanto menor a largura, mais acentuada é essa difração. Lembrando que a altura, lembra lá da altura, da distância da fenda, do meu obstáculo, não pode ser maior do que o comprimento de onda, certo? Então, o item 2 está correto. Então, ó, como o item 1 está errado, nós já eliminamos o item D e o item A. Agora vamos ver que está entre o B e o C. Vamos ver o terceiro. A difração ocorre quando uma onda atravessa uma fenda, é tanto mais acentuada quanto for o comprimento de onda. Então, ó, tem que ser na mesma proporção, certo? Então, o item 3 aí também é correto. Então, marcando aqui no nosso esqueminha aqui, a resposta correta seria... Vamos lá aqui, canetinha. Tá ficando chique o negócio aqui. Cadê a canetinha? Que bodega é essa aqui?
Então, o item correto é o item C. Vamos lá para a questão 4, ou questão 5. Questão 5. Então, ele fala aí, Unicesuma, Paraná. A imagem abaixo ilustra o Cebolinha e a Mônica separados por um muro. Apesar dessa separação, o Cebolinha consegue ouvir a voz da Mônica chorando e chamando por ele. O fenômeno acústico que permite que isso seja possível é denominado... Galera, qual é o fenômeno acústico? Neste caso aí, galera, lembra lá da difração. Então, o fenômeno acústico aqui, ó, seria, ó, difração. Beleza? Fácil desse jeito. Então, o som está fazendo uma curva. Morreu questão 5, partiu. Questão 6. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Gente, isso daí é uma questão eu vou resolver mesmo só para não ficar uma questão para trás. Mas esse conteúdo aí é parte de câmera escura, certo? Essa parte de câmera escura nós já vimos, mas vamos lá. Uma pessoa deseja fotografar um objeto cuja altura é de 2 metros e para isso ele dispõe-se de uma câmera fotográfica de 3,5 centímetros de profundidade, que no caso aí é a distância da lente até o filme, e que permite uma imagem de 2,5 centímetros de altura. A mínima distância em que ela deve ficar aí tem as opções aí, gente. Então, vamos lá, vamos para a folha calcular isso aí. Questão 6. Gente, só para não deixar isso aí em branco, esse conteúdo aí, como eu já tinha lá na leitura falado, não vai cair. Isso aí é câmera escura, né? É os conceitos de câmera escura. O que você vai fazer? Você vai fazer a questão da proporcionalidade. Para essa situação aí, você vai falar que 2 metros tá para a distância que a gente quer encontrar é igual a qual a profundidade? Qual é a altura? Então, ó, se a altura é 2 metros, a altura da imagem lá no exercício ele disse que era de 2,5 centímetros, metros, e aqui 3,5 centímetros. Essas são as informações, só que eu já tenho um problema aqui, ó. Incompatibilidade de unidades. E se você olhar as respostas lá, também estarão em metros. Então você vai ter que fazer essa tradução aí, ó. Então, ó, só colocando aqui na linha de baixo, então 2 metros tá para D, assim como 2,5 dividido por 100. Isso aqui vai dar 0,025 dividido por 0,035. O que você vai fazer? Multiplicação cruzada, ó. Então vai ficar 0,025D é igual, galerinha, 0,035 vezes 2 vai dar 0,07. 0,07. D vai ser igual a 0,07 dividido por 0,025. Então, dividido por 0,025
Isso aqui vai ser igual a D igual a 2,8 metros. O item correto, por coincidência, item D. Faço desse jeito. Mas não, esse aí não cai em prova, só para a gente já fazer uma revisãozinha para o PAS, certo? Partiu questão 7. Questão 7. Gente, questão 7, aí eu tenho uma corda de menor densidade e uma corda de maior densidade. Vamos ver o que ele pede aí. Considere duas cordas elásticas de densidades lineares, uma corda grossa e outra fina, emendadas como mostra a figura. Quando um pulso é produzido na extremidade livre da corda mais fina, ele se propaga com velocidade v até encontrar a junção das duas cordas. Após o pulso incidir no ponto de junção das cordas, observaremos, tá lá o pulso, né, gente? E aí tem as alternativas aqui, ó, qual que se encaixa. O fenômeno de reflexão do pulso na corda mais fina e de refração do pulso na corda mais forte, ambas sem inversão de fase. Galera, foi o que desandou aí, foi esse ambas sem inversão de fase. Beleza? Letra B. Na letra B, ele diz aí, ó, os fenômenos de reflexão no pulso da corda mais fina. Beleza, o pulso vai. Quando chega na parte mais grossa, ela corre a reflexão. Com inversão de fase. Beleza. E manutenção da velocidade V no pulso iniciante. Como a corda é a mesma, a velocidade é a mesma. Tranquilo até aí. O da refração do pulso na corda mais grossa, refração, sem inversão de fase, certo? Refratado e com velocidade diferente. Galera, mudou a corda, mudou a velocidade. Então o item I e o item B está corretíssimo. Vamos marcar ele aqui. Vamos aqui, né? Aqui. Então, ó. O item certo da nossa questão 7 seria o item B. Beleza, gente? Então vamos lá, questão 8. Questão 8, modelo Enem. O que diz a questão 8 aí? Então ele fala aí, ó. Um dos discos clássicos do rock, o álbum The Dark Side of the Moon, ixi, ó, em inglês, falando inglês aí, do grupo inglês Pink Floyd, lançado em 1973, traz em sua capa uma bonita figura da luz branca sendo decomposta em um prisma óptico, o que caracteriza o fenômeno de dispersão. Então, galera, a luz está passando de um meio ar, passando para o meio vidro, certo? Como a luz aí branca tem todas as cores, quando passa pelo prisma, ocorre uma diferenciação das velocidades e dos comprimentos de onda. Então, vamos ver o que eles pedem aí. Cada frequência do espectro de luz branca sofre um desvio diferente na travessia do prisma, permitindo a obtenção de um feixe policromático no qual se distinguem as cores fundamentais presentes. Também no arco-íris. A respeito do fenômeno da dispersão da luz no prisma, analise as alternativas abaixo e aponte a correta. Então, ele quer saber qual o item correto aí, gente. Letra A. A cor que se desvia mais é o violeta. Então, galera, o que eu tenho que saber aí para essa situação? Que a minha primeira é o vermelho
e a última é o violeta, certo? Sempre nessa sequência. E se você olhar a violeta lá na figura, que é a primeira lá de baixo para cima, ela sofreu maior desvio e menor velocidade de propagação. Se sofreu maior desvio é porque teve maior velocidade, gente. Então o item é errado. Na B, ele diz aí a cor que menos se desvia é a violeta. Galera, o item é errado. Ela é a que mais se desvia. Já no item C, ele diz aí o diferente desvio sofrido por cada uma das cores componentes do espectro de luz branca é determinado pelo índice de refração que o vidro apresenta para cada frequência. Gente, se são velocidades diferentes, então vou ter índices de refrações diferentes para cada espectro de luz, para cada cor. Isto é, para a luz violeta, ela apresenta maior índice de refração do que para a luz vermelha. Gente, o item certo aí seria o item C. Certo? Certíssimo. O item C aí, o item correto. Fácil desse jeito. Então, quem sofre maior desvio é o violeta e o menor desvio é o vermelho. Lembre-se sempre dessa sequência, viu? Que aí, geralmente, se cair na prova, a prova de vocês, os desenhos são sempre em preto e branco. Então, fiquem atentos aí. Partiu questão 9. Questão 9. FATEC São Paulo. O que diz aí? Uma lente é utilizada para projetar em uma parede a imagem de um slide, ampliada 4 vezes em relação ao tamanho original do slide. A distância entre a parede e a distância entre a lente e a parede é de 2 metros. Galera, esse daí seria o meu pelinha, né? O tipo de lente utilizado e o módulo da sua distância focal, respectivamente. Aí tem as opções aí. Convergente 40 centímetros, divergente 40 centímetros, divergente 25 centímetros, convergente 25 centímetros. Então, nós vamos fazer o cálculo na folha para ver qual das respostas, beleza? Então, vamos lá fazer o cálculo. Questão 9. Então, na questão 9 aí, o que acontece? Houve um aumento. Galera, se houve um aumento em relação ao objeto, eu já sei que é uma lente convergente. Ou é a A ou é a letra D. Vamos calcular aqui. Então, ele quer saber qual é o foco. E deu aumento transversal e deu pelinha. Galera, a equação que envolve o aumento transversal e o pelinha é essa aqui, ó. P sobre P. O que eu sei? Que o meu objeto ele tem que ser positivo. Sempre. O objeto ele é positivo. Então, neste caso aí, só mudando aqui a posição para achar o pelinha, o P, que é positivo, então, menos pelinha sobre A. Só que esse A aqui, obrigatoriamente, tem que ser igual negativo. Por quê? Porque o P tem que ser positivo. Então, neste caso aí, ó, ficaria o quê? 200 menos 200. Ué, professor, onde é que apareceu esse 200? Galerinha, se vocês olharem lá as respostas estão em centímetro. Então, você vem aqui e multiplica por 100.
dividido por menos 4. Então, isso aqui vai ser igual a 50 centímetros. De posse desse valor, o que eu vou fazer agora? Isso aqui é a primeira etapa. Segunda, eu vou jogar lá na fórmula agora. Ó. A é igual a F menos P. Então, eu já tenho esses valores. Menos 4 é igual a F menos... Galera, jogo de sinal. Não, vou colocar aqui. Menos da fórmula e o 50 é positivo. O que eu vou fazer? Multiplicação cruzada. Esse vezes esse chuveirinho. Esse vezes esse. Então, vou até aqui fazer aqui, ó. F é igual a menos 4 que multiplica F menos 50. Vou bem passo a passo mesmo, viu? Então, F vai ser igual a menos 4F menos 200. Oh, que menos 200 mais, gente. Tudo que está negativo passa positivo, então ficaria 5F 200. F é igual a 200 dividido por 5. Que neste caso vai ser igual a 40 centímetros. Alternativa A, lente convergente, 40 centímetros. Alternativa A. Sussa, partiu questão 10. Questão 10. Modelo Enem, né? Ele diz aí: o ouvido humano percebe distintamente dois sons quando estes estão separados por um intervalo de tempo mínimo de 0,10 segundos. Galera, isso aí aqui, ele está nada mais falando que a questão do eco, certo? Eco ou reverberação. Uma pessoa emite um som breve e forte que se reflete num anteparo situado a uma distância d. O mínimo valor de d para que a pessoa perceba com distinção o eco é de... Então ele quer saber aí, gente, qual é essa distância. O que ele deu? Ele deu aí de dado o módulo da velocidade do som. Gente, então eu tenho um tempo, eu tenho um módulo de velocidade do som, então vamos calcular essa distância. Vamos lá para a folhinha lá. Questão 10, gente. Para essa situação aqui, conforme a leitura, ele quer saber qual a distância mínima para que ocorra o eco. Então vamos lá. O que eu sei quando eu estou trabalhando nessa situação? Que velocidade nada mais é que 2 vezes d sobre ΔT. Professor, e esse 2 aí? Gente, é porque o som vai, bate na parede e volta. Então, ele percorre 2 vezes. Como eu quero d, ó, 340. Gente, fácil demais. Tomara que caia uma dessa na prova. 0,10. Jogo um aqui, multiplico cruzado. Certo? Multiplicando cruzado, 2D é igual a 34. D é igual a 34 dividido por 2, que é igual a 17 metros. Galera, a alternativa correta, D de Deus. Sussa. Com isso, nós fechamos a nossa listinha aí
e boa prova.